Esta é uma série sobre a família e é a primeira parte. E nesta primeira parte nós vamos falar sobre antes de casar e sobre o que é o casamento. Muitas pessoas começam já um casamento errado porque começam já a casar com a pessoa errada. Eles, antes de casar, têm os olhos muito fechados e eles não veem com quem que eles estão a casar. Então, na primeira lição, as primeiras lições, aliás, neste álbum, eu vou falar este assunto, o que é que se faz antes de casar, como podemos ter os olhos abertos, o que é que temos a ver, o que é que temos a evitar e como sabemos que se encontramos a pessoa certa para nós vivemos para esta pessoa certa para a vida toda. Depois fala sobre o que é o casamento, porque o namoro tem um propósito e o propósito do namoro é casar. Então, claro, neste álbum ele fala sobre o que é o casamento. Trata-se de vários assuntos e principalmente fala também sobre que é uma nova vida, uma vida em comum, onde as duas pessoas começam uma nova vida e deixam as vidas velhas atrás, já não é mais vida de solteira, mas começa uma nova vida em conjunto, uma caminhada em conjunto. E vamos aplicar nessas lições princípios da Bíblia, porque Deus é que instituiu o casamento. A ideia foi dele, então se nós aplicamos os conceitos que ele põe na Bíblia, os princípios que ele põe na Bíblia, então nós vamos ter sucesso nesta área. Amém. Vocês agora, em breve, vão assistir uma lição que se chama Antes de Casar. E vocês já sabem que é antes de casar, olhos bem abertos. Depois de casar é que se fecha os olhos. Mas antes de casar, olhos bem abertos. Nesta primeira lição nós vamos falar sobre o que é namoro e qual é o propósito do namoro. E também damos um resumozinho muito curto o que é o casamento. Então, vamos lá ouvir. Olá, cá estou eu e eu tenho aqui uma lição ou um estudo que se chama Antes de Casar. Então, quando eu digo isto antes de casar, já a pessoa fica a saber, então, provavelmente é para uma pessoa que ainda não é casada. Se você ainda não é casada, se você é solteiro e você tem o desejo de se casar um dia, então é importante que a pessoa saiba algumas coisas. E é estudo que eu vou dar hoje, que é um estudo curto, e até vou dar mais lições sobre esse assunto, é para dar algumas dicas. E principalmente podemos dizer assim, se eu queria dizer isto tudo numa frase só, eu dizia assim: antes de casar, olhos bem abertos. E depois de casar, então aí fecha-se os olhos. Isso parece uma brincadeira, mas na verdade é uma verdade. Porque normalmente as pessoas fazem o contrário. Antes de casar, o que é que as pessoas fazem? Eles fecham os olhos. Eles encontram uma pessoa que eles gostam muito, ela encontra um rapaz que é mesmo isso, que ela estava sempre a sonhar, ele encontra lá a rapariga que é mesmo ela e não vê mais nada. Porque tão focado que quer casar, ficar com esta pessoa, que não vê mais nada. Eles andam, na verdade, nas nuvens. E o que é que a pessoa vê quando está nas nuvens? Você já viu? Se a pessoa já andou no avião e quando o avião passa no meio das nuvens, sabe o que é que vê? Absolutamente nada. No meio das nuvens, a pessoa não vê nada. E isso acontece muitas vezes com as pessoas que querem se casar e estão à procura de uma pessoa certa e quando encontram alguém que, pronto, parece a pessoa certa, eles fecham-se por completo. Já não vê mais nada. Agora é só amor, estão nas nuvens, é tudo uma mar de rosa, está tudo lindo, não há defeito nenhuma. Se você é assim, você diz assim, olha, eu não vejo nenhum defeito, provavelmente você devia abrir os seus olhos, porque não há ninguém que não tem defeitos. Todas as pessoas têm defeitos. Então a pessoa diz assim, então, mas quer dizer com isto o quê? Quer dizer então que não vale a pena casar? Vale a pena, sim senhor. Só que a pessoa tem que ver qual os defeitos que a pessoa tem para decidir o seguinte: será que eu consigo viver com esse defeito que a pessoa tem? Se você diz, olha, eu não consigo viver com esta pessoa assim, então não vale a pena namorar esta pessoa, não vale a pena casar com esta pessoa. A melhor coisa assim, quando isto acontece, é mesmo quebrar logo. O que muitas vezes é que acontece é que as pessoas ficam tão a namorar e pronto, vê alguns defeitos, mas fica tanto tempo a namorar, fica tão envolvido emocionalmente, que antes de se perceber, já estão casados muitas vezes com a pessoa errada. Então a pessoa tem que ter o olho aberto e ver bem.
O ideal até seria assim, que a pessoa já vê muita coisa antes de começar a namorar. Você, na verdade, tem que ver, antes de mesmo pensar em namorar, você tem que ver algumas coisas, alguns pontos que você tem que pensar. O primeiro ponto é este: você tem que saber qual é o seu futuro, qual é o seu alvo na vida. Aonde você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, 25 anos? Qual é o seu alvo de vida? Você tem algum alvo ou não tem alvo nenhum? Se, por exemplo, você é uma pessoa que diz assim: olha, eu quero ser um missionário lá em África. Então este é o seu alvo. Você, daqui 10 anos, 5 anos, 10 anos, você queria estar no meio da África e falar às pessoas acerca de Deus. Isto é o seu alvo, isto é o seu desejo de coração. Então você tem que saber isso. Tem que saber que este é o seu alvo de vida. Se isto é seu alvo, então você já sabe. Quando vai casar com uma pessoa, quando está à procura de uma namorada ou uma noiva, você já tem isto em mente, que daqui a 10 anos você quer estar lá no meio da África. Então você não vai casar, nem vai namorar com uma pessoa, com uma moça que só quer cidade, só quer compras, só quer andar todas nas modas e tudo, e não quer saber de Deus, pode até querer saber de Deus, mas não quer sair das cidades. É uma pessoa que é muito das cidades, não quer nada saber de missões, porque está muito nessa coisa da cidade e as modas, e ela é toda assim. E não é nada mal, há pessoas que são assim, mas há outras pessoas que têm o desejo dentro deles para ser um missionário. Se este é o seu caso, se você tem um alvo na sua vida assim bem específica, que você não quer viver de qualquer jeito, mas você tem um alvo na sua vida, então é muito importante que você escolha a pessoa certa. Sabe o que acontece muitas vezes? O diabo, por que o diabo vem? O diabo vem para matar, roubar e destruir. E muitas vezes o que é que ele faz? É já antes da pessoa casar, ele já faz de tal maneira que a pessoa já casa com a pessoa errada. Imagina, por exemplo, vamos continuar com este exemplo da pessoa que quer ser um missionário. O diabo vê qual é o plano dele, qual é o alvo dele, vê, ele está a orar para a África, ele quer ir lá para no meio da África. Então o diabo não está a gostar disso. Então o que é que o diabo faz? Traz algumas pessoas à frente dele para ver, olha, não quer se casar com esta pessoa, esta moça tão bonita e tal. Ele já vê isso e o diabo vem para matar, roubar, destruir. E ele, de preferência, já destrói uma chamada antes de começar. Então, muitas vezes, casais têm problemas no casamento e só aí começa a procurar ajuda. Mas, na verdade, a pessoa, antes de casar, tem que estar muito atenta e precisa muito de Deus para escolher a pessoa certa. Porque muita gente começa errada. Às vezes, depois de algum tempo, não deu certo, muitos problemas. E por quê? Porque eles começaram errada. Já casaram com a pessoa errada. E se a pessoa olha para trás, eles até podem ver, pois, eu já vi alguns efeitos, mas eu pensei que ela ia mudar, ou eu pensei que ela ia mudar. Sabe, em geral as pessoas não mudam. Sabe por quê? Quando a pessoa está a namorar, o que é que ele quer? O rapaz que está a namorar a você, o que é que ele quer? Qual é o alvo dele? Sabe qual é o alvo dele? O alvo é você. Ele quer ganhar você. Você é o alvo. Ao contrário, você está a namorar, então o que é que ela quer? O que é que ela quer de si? Será que ela vai mostrar tudo o que ela é? Ela vai mostrar o melhor que ela tem, porque ela tem um alvo e você é o alvo. Então, às vezes é muito difícil conhecer a pessoa certa. Sabe por quê? Porque toda a gente quer ganhar outra pessoa, né? Porque gostamos muito de outra. Então, o que é que nós fizemos? Nós mostramos o nosso melhor. Nós representamos, tudo que nós apresentamos é melhor, só mostramos o nosso melhor ponto. Ela é sempre amável, ela está sempre pronta para ir com ele qualquer lado, ele vai a futebol, ela também vai, ele vai para lá, ela também vai, ela faz uma comidinha para ele, põe as roupas que ele gosta, ele fala com ela o tempo todo, está sempre a ligar para ela, traz-lhe um caixa de chocolate, traz-lhe flores, é muito simpático, sempre o tempo todo. É o tal vida no meio das nuvens. Só que temos que pensar bem assim. Esta pessoa tem o alvo, você é o alvo, ele está a apresentar o seu melhor. Como também você está a fazer isso. Se você está lá em casa e tem o costume de acordar muito mal disposta, olha, quando vem a sua namorada lá em casa, você não mostra isso. Você mostra logo a cara mais linda que você tem. Porque você só apresenta a melhor.
Então, há maneiras como nós podemos ver, como nós podemos ter os olhos abertos. Agora, nós vamos ter mais estudos sobre isso e eu vou falar mais sobre isso, mas é assim, é muito importante. Este assunto é muito importante mesmo. E eu quero mesmo deixar também assim, que Deus ama você. Deus ama você, Deus tem o melhor para você. Você não casa com uma pessoa só porque você quer casar e acha que ninguém gosta de você. Olha, Deus ama você. Ele mandou o seu Filho Jesus para sofrer em seu lugar. Deus ama você, Deus tem o melhor para si, Deus tem um plano para a sua vida. Então você não pensa com autoestima muito baixa. Você é muito importante para Deus. Então você não aceita qualquer coisa. Você não diz assim, eu não sou ninguém, eu não tenho direito para ser casada com uma pessoa muito boa. Você tem este direito. Você é uma pessoa bom. Deus é que mandou o seu filho para si. Imagina, Deus mandou o seu filho, então você é importante. Se você talvez está aí e diz, mas eu não conheço este Deus, então você venha à igreja e, em primeiro lugar, antes de pensar em casamento, antes de pensar em namoro, você vem à igreja e conhece em primeiro lugar Deus. Dá a sua vida a Ele e pede a Ele sabedoria para encontrar a pessoa certa para a sua vida. Sempre vem à igreja para procurar Deus. Sabe, lá na igreja está Deus e Deus quer o melhor para si. Ele tem o melhor para si. Ele quer o melhor e Ele sabe que você tem direito a ter uma vida feliz. E Ele tem o melhor. Então, se você ainda não conhece Deus, você venha à igreja e conheça Deus. Entretanto, se você já tem Jesus no coração, você já está na igreja, então seja fiel a Deus e ponha sempre em primeiro lugar Deus. Isto é muito importante. Há pessoas que pensam assim, para encontrar a pessoa certa, eu tenho que ir às discotecas, eu tenho que ir lá fora para procurar para a pessoa. Olha, não é bem assim. A Bíblia diz assim, se pomos Deus em primeiro lugar, Deus nos vai acrescentar tudo. Então, o meu conselho é, ponha primeiro Deus em primeiro lugar. Busque primeiro o reino de Deus. E depois Deus lhe vai ajudar com as outras coisas. Deus lhe vai acrescentar as outras coisas. Deus lhe vai acrescentar um namorado como deve ser, um namorado como deve ser. Ponha sempre Deus em primeiro lugar. Nunca deixe Deus para procurar um namorado lá fora. Nunca. Sempre ponha Deus em primeiro lugar. Sabe, Deus tem o melhor para si. Então, nós podemos confiar em Deus. Então, é importante que pomos Deus em primeiro lugar. Depois, a pessoa tem que saber o que é que quer de vida. Porque se a pessoa sabe o que é que quer de vida, aí fica muito mais fácil escolher a pessoa certa. Há muita gente que está a namorar a pessoa e, na verdade, ele já sabe que não vai dar. Qual é o propósito de namorar? Sabe qual é o propósito? O propósito de namorar é casar. Namorar não é um alvo. Namorar é apenas antes de casar. Com isso não estou a dizer que quando a pessoa está a namorar que tem que casar com esta pessoa. Isso que não estou a dizer. Eu estou a dizer, se você está a namorar com uma pessoa e esta pessoa é como aquilo parece que ele é, você queria casar com ele e você ia casar com ele. Se você diz assim, olha, eu estou a namorar este rapaz, mas pronto, eu acho que nem vai dar. Então não continua com esse namoro, só para ter um namorado. Há muita gente que tem namorados só porque eles querem ter uma namorada qualquer. O rapaz quer ter uma menina assim, uma moça assim bonita, alta, magrinha, louro, pronto, tem todas as coisas que ele gosta, né? Então, você não faz isso. Se você quer namorar, pensa o que é namorar. Namorar é para casar. Se você não quer casar com esta pessoa, então não namora com esta pessoa, não vale a pena, não vai dar. Sabe, o casamento pode ser a coisa mais feliz deste mundo, ou pode ser uma coisa muito chata, pode ser um inferno aqui na Terra. E você é que decida. Você está em controle do seu futuro, porque Deus lhe deu esta opção. Graças a Deus que nós não vivemos numa cultura onde os pais decidem com quem que nós vamos casar. Graças a Deus, porque já há épocas e países onde isso acontece. Você tem a opção, você pode escolher. Então, dá graças a Deus que tem esta opção e pede sabedoria a Deus para escolher a pessoa certa. O namorar não é uma brincadeira. Tem um alvo que é casar. Então, também não comece a namorar se você pensa, casar? Só daqui a 10 anos.
Se você diz, olha, só daqui a 10 anos, então não vale a pena namorar. A pessoa pode ser muito bem amigos com outras pessoas, com outras rapazes, moças. Pode ser amigos. Não precisa namorar com todo mundo, só para mostrar que você é um homem. Não é preciso. Você pode ser muito bem amigos de muita gente. Se você só quer casar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ou nem quer casar, então não namora. Porque se você vai namorar, você vai pôr esperança na outra pessoa. Porque outra pessoa talvez quer. E outra pessoa pensa que você é a pessoa certa. E você está a brincar com sentimentos, está a enganar a pessoa. E uma outra coisa que também acontece às vezes, que a pessoa nem quer casar, mas vai namorar. E com o tempo fica tão envolvida emocionalmente que antes de perceber, antes de ele ver o que aconteceu, já está casado com a pessoa e ele nem queria casar. Só queria casar daqui a 10 anos e queria casar com uma pessoa completamente diferente. Então, faça você um favor. E também o seu namorado, a sua namorada. Se você não quer casar com ela, se você nem quer casar, não namora. Porque isto é enganar outra pessoa. E também você aí está a brincar com sentimentos de outras pessoas e com seus sentimentos também. Também é assim, não brinca com fogo. Há, às vezes, pessoas, mais no meio cristão, que às vezes dizem, ele não é salvo, mas eu vou namorar ele e depois ele vai se salvar. Olha, ele talvez até pode vir à igreja, mas qual seria o alvo dele? Por que é que ele vem à igreja? Provavelmente só porque você está sempre a falar de Jesus para ele vir à igreja e ele tem um alvo. E o alvo dele é você. Então ele diz, ponte, eu vou à igreja, vai à frente, faça oração, mas é só para agradar a você. Ele, na verdade, ele não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. E depois de casar, muito provavelmente nunca põe lá mais o pé na igreja. Então, se a pessoa não é salvo, não namora com esta pessoa. Mas talvez ele vai se salvar. Deixe ele primeiro salvar e depois então pronto. Depois então pode começar a namorar. Mas dá tempo. Não deixe ele se converter. Olha, um dia, já está salvo. Olha, veja lá os frutos. Está mesmo salvo ou é só conversa? É só para ver como é que é? Então, como vimos, é uma área muito importante e nós precisamos mesmo a sabedoria de Deus nesta área. Se você está aí, agora a ver esta lição, este estudo, e você é solteiro, você quer se casar, talvez quer se casar muito rápido, talvez com mais tempo. Então eu quero orar para você. Quero orar para Deus lhe dar sabedoria e para você escolher a pessoa certa para não perder mais no futuro muito tempo com uma pessoa talvez errada. Então eu peço que você feche os seus olhos. Você está a assistir, mas feche os seus olhos e ponha o seu mão no peito. E eu vou orar para você e você vai receber esta oração. Senhor Jesus, eu trago esta pessoa diante do teu trono. Eu peço que tu dás a esta pessoa, em primeiro lugar, um alvo para a vida, para que ela saiba qual é o seu futuro. Se ela tem uma chamada, que ela fique a saber qual é a chamada dela, que ela não duvide ao meio caminho, que ela não se afaste desta chamada, mas ela fique firme nessa chamada. E Senhor Jesus, eu peço a que todas as pessoas que estão a assistir e que estão a fazer esta oração, que tu dás o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, que tu mostres a eles qual é a pessoa certa, que tu mostres logo quando a pessoa não é a pessoa certa, que não vale a pena que namorar, que é a pessoa que não vai dar, mesmo talvez sendo uma boa pessoa. Senhor Jesus, dá-lhe sabedoria a esta pessoa, dá sabedoria, dá um espírito de revelação para eles verem qual é a tua vontade e para eles não perderem tempo em namoros que não vale a pena, que não têm futuro, mas para eles pôr sempre ti em primeiro lugar. Vão sempre à igreja e serve Deus em primeiro lugar. E Senhor Jesus, que tu tragas a pessoa certa a essas pessoas no nome de Jesus Cristo. E em último lugar, eu peço a Jesus que tu abençoas essas pessoas, que tu dás muita sabedoria e muita alegria e paz no nome de Jesus. Amém. Se você talvez fez esta oração e você diz, olha, talvez eu não estou salvo, então eu quero convidar que você venha a uma igreja. Venha a uma igreja Maná. Você pode ligar para o número para perguntar qual é a igreja mais perto de você. Você precisa mesmo ter Jesus em seu coração. E não é só, olha, eu apenas assisto por televisão, por satélite. Não. Você venha a uma igreja, recebe Jesus lá, seja fiel nesta igreja e serve a Deus.
Sabe, é muito importante que a pessoa vá à igreja para conhecer Deus melhor, porque aí nós ensinamos essas verdades e outras verdades também. E é muito mais fácil uma pessoa escolher a pessoa certa para um casamento quando está dentro da igreja do que quando está fora da igreja. Fora da igreja você está sozinha. Fora da igreja você tem pessoas que não estão salvas, não querem saber de Deus e às vezes só querem se aproveitar de si. Então você venha a uma igreja, entrega a sua vida a Jesus e serve a Deus. E Deus lhe vai ajudar para fazer essas escolhas tão importantes em sua vida. Venha a uma igreja. Olá, muito bem-vindo a mais uma lição e essa é a segunda lição sobre antes de casar. E nessa lição eu falo sobre os sentimentos, o amor, como ter esses olhos abertos, aonde é que se olha, onde se não olha, e também que plano que você tem que ter para o seu futuro, que nós temos que imaginar o nosso futuro, que é um futuro bom. Então, vamos lá ver. Olá, cá estamos nós outra vez, e esta é a segunda lição de um estudo que é antes de casar. E isto é muito importante, porque muita gente casa e não tiver a olhar muito bem. Se eu quero dizer este estudo numa frase, eu digo assim: antes de casar, olho bem aberto. Depois de casar, olho bem fechado. Porque antes de casar, normalmente a pessoa faz o contrário. Normalmente as pessoas fazem assim: antes de casar, eles têm os olhos fechados. Está tudo uma mar de rosa, está-se a andar nas nuvens. E depois de casar, aí as pessoas parece que chegam na realidade. Depois da lua de mel, chega na realidade e de repente estão a ver com quem que eles estão casados. Mas como é que era possível que eles se casaram com esta pessoa? Mas porquê? A pessoa não mudou. Eles eram assim antes de casar. Então, se você está aí, você não é casado, é muito importante que você tenha o olho aberto e vê bem com quem que você vai casar. Porque em geral é assim. Depois de casar, a pessoa não muda. Em geral, mesmo essas pessoas dizem assim: mas depois de casar eu vou mudar. Depois de casar eu vou parar de fumar. Depois de casar eu vou à igreja. Depois de casar, muitas promessas, mas são com as tais promessas que a pessoa faz para o ano novo, né? Quando chega o ano novo, olha, fica para trás. Em geral até é pior. Em geral é assim: depois de casar, as pessoas até ficam mais relaxadas, porque já estão casados, e até ficam mais normais. Porque antes de casar, ainda tem um alvo. Eles querem casar com você. Você é o alvo. Mas depois de casar, já estão à vontade. Já casaram, já não têm mais nada a perder. Então, estão à vontade. Então, é difícil ver como que a pessoa consegue ver como a pessoa é na verdade, né? Porque este rapaz, você gosta muito dele, mas ele também gosta muito de si. Então, ele apresenta melhor. Mas como é que se vê como a pessoa é na verdade? Sabe uma maneira muito fácil de ver? Ou muito fácil, às vezes não é fácil, mas uma maneira para saber: olha para a família dele. Olha para a família dela. Veja como ele trata as suas irmãs. Será que ele está sempre a gritar com as irmãs? Será que está sempre assim, pronto, não tem respeito nenhum para as irmãs? E você talvez diz: não, mas ele é assim com as irmãs, e elas também são algumas chatas. Mas comigo ele é tudo doce, pronto, é maravilhoso, o meu namorado é o máximo. Ele, pronto, é tão bom, tão amável, todos os dias é um milagre de Deus. Só que é assim, você ainda é o alvo. Depois de casar, você já não é mais o alvo. Ele já ganhou você. E o que é que vai acontecer? Depois de casar, ele vai ficar normal, ela vai ficar normal. Então vai começar a tratar você como que ele agora está a tratar as suas irmãs. Por que ele está a tratar as irmãs assim? Porque ele não tem nada a perder. Irmã é irmã. A pessoa não perde uma irmã. Então é muito fácil de ver como a pessoa é, na verdade, assim normal, em circunstâncias normais, como que ele é quando vê como que ele trata as outras pessoas, as pessoas da família dele. Porque lá em casa ele está à vontade. Lá em casa ele não tem nada a perder. Lá em casa, ele não tem alvo. Ele nasceu na família, a família é a família, então está à vontade. Agora, ele quer ganhar você. Ele quer trazer você dentro da sua família. Então, veja como é que ele trata as irmãs, como é que ele é em casa. Por que é que isto é tão importante? Nós temos que pensar assim: antes de casar é muito importante ver essas coisas como a pessoa é. Porque casamento é um assunto muito sério.
Casamento foi a ideia de Deus. Em Gênesis 2, na Bíblia, em versículo 24, nós lemos assim: Deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apagar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Mais adiante também diz assim, que o que Deus junta, não separa o homem. O plano perfeito de Deus é, quando as pessoas se casam, que ele se casa uma vez para sempre. Não é o plano de Deus que as pessoas depois se separam, há divórcios ou coisas assim. Isso não é o plano perfeito de Deus. Claro, essas coisas acontecem, mas quando a pessoa não é casada ainda, está antes de casar, está a namorar, você tem que ter em mente isso. O casamento é para a vida toda. Então, a pessoa, pensando assim, não está a pensar muito leve acerca do namoro. Porque o que vemos muitas vezes na televisão, nas revistas, em filmes, é assim, esta coisa de namoro, pronto, hoje se namora, casa-se, se não dá, depois de um ano, pronto, separa, e depois é outra pessoa. Há pessoas que se casam 5, 6, 7 vezes. Então, quer dizer, essas pessoas nunca deram muita importância ao que é o casamento. Quer dizer, eles casaram-se de qualquer jeito, parece que eles nem olharam, tinham completamente os olhos bem, mesmo fechados, completamente fechados. Então, quando a pessoa vê, quando a pessoa sabe que é o plano de Deus, que o casamento é para sempre, então a pessoa também tem mais cuidado com quem que está a namorar e com quem que vai casar. Então, antes de namorar, nós temos que pensar assim, o casamento é para a vida toda. O que na verdade é o casamento? O casamento são duas vidas, duas pessoas que têm duas vidas separadas e que começam uma vida em comum. Isso que dá assim, né? Está aqui em Gênesis. Deixará o pai e a mãe, apagar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. Agora já não tem mais duas pessoas, agora há uma pessoa, é uma vida. É uma nova vida. Com o casamento não é uma festa que é no dia de casamento e pronto, já está casada e pronto. Não é nada. Casamento antes é uma vida. No dia de casamento começa uma nova vida. Uma nova vida começa a crescer dia após dia. Então, também não é uma coisa que acontece automaticamente. É uma coisa que a pessoa tem que construir dia após dia. Então, é muito importante. Agora, há pessoas que dizem assim, mas isto é amor, é sentimentos, a pessoa não pode influenciar isto. Isso acontece. Um dia ou outro você encontra tal pessoa e o coração começa a bater mais rápido e pronto, há esta atração e a pessoa não pode fazer nada. Olha, pode fazer sim. Amor e sentimentos não estão em nosso controle. Nós controlamos os nossos sentimentos. Não podemos dizer, olha, pronto, este amor vem sobre mim, estes sentimentos vêm sobre mim, eu não posso fazer nada. Você pode sim. Quem no final manda na sua cabeça? É você ou é um sentimento qualquer? Sabe como que é muito fácil para ver? Imagina uma moça. Fica apaixonada por este rapaz. Está lá todas as emoções e sentimentos, está lá tudo. Entretanto, ela fica de repente a saber que ele é gay. Olha, o que é que ela faz agora? Muito rapidamente, só com este comentário, o amor fica logo, esfria-se muito rapidamente. Então, sentimentos, nós podemos controlar. Sabe que não se faz isso? Na Bíblia diz assim uma coisa, em Filipenses 4:8, diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isto é um versículo que as pessoas fazem quando estão apaixonadas. Quando estão apaixonadas, eles só pensam em tudo de bom. Só pensa que é tudo bom, ela é tão bonita, ela é tão linda, ela fala tão bem, ela tem esse jeito e só pensa nas coisas boas. Quando a pessoa só pensa nas coisas boas, então os sentimentos cegam. Agora, se a pessoa está a ver, olha, está aqui este rapaz, gosto muito dele, parece a pessoa ideal, só que ele não é salvo. Uma outra caso, né, que às vezes hoje em dia tem que se dizer cada coisa, ele é casado. O que é que se faz? Então, pode-se fazer o mesmo versículo, só ao contrário. Em vez de pensar, porque a pessoa está tudo influenciada por sentimentos e esta coisa toda, em vez de você pensar nas coisas boas, você concentra-se só a pensar nas coisas negativas. Você diz, ele é casado, e olha como é que ele anda, no final,
E esse jeito de vestir dele não tem jeito nenhum, mal vestido todos os dias. Ele a falar, epa, essa risada não aguenta ouvir nem isso. Então você concentra-se nas coisas más. Se você se concentra nas coisas más, toda a crítica possível que você pode imaginar, né? Você abre bem o olho e veja tudo de mal que ele tem, mesmo se é uma coisa pequenina, você faz de uma coisa pequenina um elefante e concentra-se nisso. Se você faz isso, vai ver que esse sentimento vai baixar. Você já não está a achar graça nenhuma dele. Então, sentimentos nós controlamos. Nós estamos em controle dos nossos sentimentos. Então, esta coisa assim, que a pessoa diz, amor acontece, a pessoa não pode fazer nada, a pessoa pode, sim senhora. Sentimentos às vezes vêm, mas a pessoa decide o que é que ele faz com esses sentimentos. O que é que faz com os sentimentos? A pessoa tem a opção. Tem a opção e tem que ver, logo quando vem um sentimento assim, a pessoa tem que decidir. Mas o que é que eu quero da minha vida? Será que eu quero, daqui 10 anos, estar casada com uma pessoa que não é salvo? Será que eu quero estar casada com esta moça, que ela não sabe fazer mais nada do que gastar dinheiro o dia todo, todos os dias vai ao shopping, todos os dias compra tudo e mais uma coisa? Se você pensa assim, olha, 10 anos e ela assim, vai-me gastar o dinheiro todo, olha, o sentimento vai baixar, né? Agora é assim, nós não podemos dizer assim, olha, nós fazemos uma nossa lista, o que é que tudo que nós quisermos, todas as coisas boas e pomos lá 100 pontos e pronto, vamos encontrar a pessoa perfeita. Ninguém é perfeita. Se você tem uma lista de 100 pontos, você não vai se casar, muito provavelmente, porque ninguém é perfeito. Nem você é perfeito, pensa bem. Você também não é perfeito. Você também tem que pensar, por que é que a outra pessoa queria casar comigo? O que é que você está a mostrar? O que é que está a apresentar? Então, ninguém é perfeito. A questão deste estudo é o seguinte, você tem que ter o olho aberto e ver como a pessoa é. Ao máximo, né? Nunca é possível conhecer a pessoa por completo, mas ao máximo pode ficar a saber bastante coisa. Então, você vê defeitos. Então, você tem que decidir, será que eu consigo viver com este defeito? Se esta pessoa não muda, e muito provável não muda, em geral é assim, as pessoas não mudam depois de casar. O casamento é apenas uma festa. E é uma vida em conjunto e as coisas não acontecem automaticamente. E às vezes ele não quer. Ou ela não quer mudar. Porque ela é assim. Então, se ela tem um defeito, você pensa assim. Ela tem todas essas coisas boas. Só que tem esse defeito. Ou esses defeitos. Tem uma listazinha e tal. Será que eu consigo viver com ela assim? Não estou a dizer 1 ano. Estou a dizer 5 anos, 10 anos, 15, 20, 25, 30, 40, 50... Você consegue viver com esta pessoa, mesmo se ela não muda? Então, pode continuar com o namoro, pode pensar em casamento. Se você diz, pá, o quê? Tanto tempo com esta pessoa, com este defeito, nem pensar. Então, você já se definiu. Você já sabe que não vai vencer este obstáculo. Então, o melhor que você pode fazer é quebrar logo. O que às vezes acontece em namoros é que a pessoa fica tanto tempo a namorar porque está com esta coisa, pronto, eu gosto dele, é muito amigo, mas na verdade ele já sabe que não vai dar. Porque tem essas coisas negativas que agora na época de namoro, pronto, aguenta-se. Mas depois de estar casado, não vai se aguentar. Então a pessoa tem que ver isso e tem que decidir. Quando ele vê, não vai funcionar, então não vai funcionar, então para o namoro logo. O que é que podemos ver mais? Como ter os olhos abertos. Podemos ver assim. Como é a influência da mãe sobre ela? Ela está sempre a ligar para a mãe. Ou está sempre a andar com a irmã. Todos os dias vocês querem a algum lado. Está lá sempre a irmã. Qualquer coisa liga para a irmã para cá, para lá. Ou ele então está sempre a ligar para o pai. Quer sempre os amigos para pé. Só quer saber dos amigos. Olha, depois de casar, vai ser assim. Você vai aguentar isso? Você vai se casar só com a sua esposa? Ou vai casar com ela, com a mãe dela, com todas as irmãs dela? E ela tem montes, ela tem algumas 8, 10 irmãs. Você vai conseguir viver assim? Se você diz, olha, não me importa, gosto de ter muita mulher lá em casa, a mandar, pronto. Se você diz, nem pensar, então você não se casa. Porque você, na verdade, está a ver que a sua namorada tem um ponto fraco aí. Ela está muito ligada à mãe, está muito ligada à família. Então vai ser muito difícil para ela desligar-se. Mesmo se ela tem assim boa vontade, vai ser muito difícil, porque ela tem esse ponto fraco. Então você tem que ter atento a essas coisas. Você quer saber
Será que ele vai à igreja? Será que ela vai à igreja? Ou será que ela só vai quando você vai? E se você não pode porque tem que trabalhar, ela também não vai. Então, mas ela está lá na igreja por causa de Deus, por causa de si, ou como é que é? Ou será que depois de casar também ela vai ficar sempre em casa e você vai sozinha? Temos que ver todos esses pontos. Como a pessoa vê, a pessoa tem que ter muito, até tem que ser um pouquinho frio. Antes de começar a namorar, tem que pensar muita lógica, fazer assim umas listas. O que é que quer, o que é que não quer. E a pessoa tem que pensar nessas coisas, porque a pessoa pode ver muitas coisas assim. Será que a pessoa é entrega? Ou será que ele sempre promete tudo e ele nunca faz uma coisa? Essas coisas às vezes é fácil de ver, mesmo no namoro. Será que ele é muito pontual? Você diz para ele estar lá às 8 e ele só aparece às 9h30 e está na boa? Depois de casar, a mesma coisa. Se você não se importa, porque você ainda estava mais atrasada, pronto, então tudo bem. Se você é muito pontual, talvez você não consiga viver com isso. Ou será que é uma pessoa assim muito preguiçoso? E você tem assim, está sempre a correr, quer sempre fazer muita coisa e a sua namorada, pronto, gosta muito de ficar em casa, fazer nada, leva tudo nas calmas e essa coisa toda. Se ela é assim, vai ficar, se é complicada. Às vezes dizemos assim, né? Os opposites, como se diz, os contrários se atraem. Isto é verdade, se atraia. Mas às vezes também é um chatice para viver com uma pessoa que é completamente ao contrário. Então, atraia-se, mas veja bem. São esses pontos ao contrário que atraem vocês. Mas você consegue viver com esses pontos? Você está sempre a correr, ela está sempre a parada. Você gosta muito de esporte, ela só gosta de ler um livro. Coisinhas assim que a pessoa diz, isso não tem importância. Se ela gosta muito de ler, você gosta muito de ir ao futebol, ela provavelmente vai pensar que você é um fanático. Está sempre nos esportes. Agora, se os dois gostam de esporte, ela não vai pensar que você é um fanático, porque ela também gosta de esporte de tanto como você. Então, se a pessoa tem os mesmos, muita coisa igual, que gosta de fazer as coisas iguais, ela também gosta de correr, os dois gostam de correr, então fica muito mais fácil. Ou, por exemplo, a maneira de falar. Será que ela quer sempre ter conversas muito profundas, falar muito profundo? E ele não é muito a falar. Pronto, não quer muita profundidade. Fala coisinhas e pronto, mas já está feito. Então, se ele quer casar com esta moça, vai dar problema. Porque ela todos os dias vai querer ter conversas muito profundas e ela não quer. Então, isso para uma semana, pronto, a pessoa aguenta, mas para 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, você vai aguentar isso? E ela vai aguentar isso? Ela vai aguentar casar com uma pessoa que não fala? Agora, se os dois não falam muito, então não tem problema. Ou se os dois falam muito, os dois gostam de ter muito essas conversas com profundos sobre tudo e mais uma coisa, então pronto, isso apenas vai juntar no casamento. Então essas coisas que a pessoa tem que ser muito diferente para se atrair, se casar, não é bem verdade. Atrai-se assim, mas se é muita coisa ao contrário, também não vai funcionar. Então, nós temos que ter os olhos abertos e temos que ver assim, será se esta pessoa não muda? E muito provável ele não vai mudar. Será que eu consigo viver com os defeitos dele? Se ele tem uma namorada atrás da outra, o que é que ele quer de si? Mais uma namorada, você é mais de lista. Ele talvez tenha uma lista para cumprir, tem lá 100 para fazer 100 namoros e você é número 51, pronto. Você olha, e com uma moça não pode ser muito fácil também, porque o rapaz tem que conquistar ela não pode ser muito fácil. Porque também há rapazes que, pronto, quer tanto ter uma namorada que, pronto, que lance lá para ver se ela aceita, e se ela não aceita, ele logo vai para outra. Quer dizer, ele não quer ela, ele quer uma namorada qualquer. Então, você seja muito um pouquinho chata, isto que eu dizia, seja um pouquinho chata, não aceita qualquer e tudo, porque você é muito importante. Você é um filho de Deus e Deus tem o melhor para você. Então, você não aceita qualquer coisa, porque Deus tem o melhor para você. Você não diz, eu não sou ninguém, eu pronto, sou o pior para mim. Não é verdade. Deus ama você, Deus mandou o seu filho para você e Deus tem o melhor para você no casamento. O casar, as pessoas se casarem, é para as duas pessoas ficarem mais felizes. É para as pessoas ficarem mais perto de Deus, é para as pessoas terem uma nova vida em conjunto que é mais feliz do que antes de casar. Então, por que é que se casaram? Se eles se casarem e apenas fica mais infelizes, então alguma coisa não está certa. Então a pessoa tem que ter os olhos abertos, tem que ver bem o que é que quer na vida
e quais são os defeitos que as pessoas têm, quais as coisas boas que ele tem. A pessoa até pode fazer uma lista, né? Pode fazer uma lista. Uma coisa que é a lista que ele tem que ter mesmo. Por exemplo, se você é uma fanática do esporte, ele tem que ser uma fanática do esporte também. Ou então, você quer ser um homem de negócios, ela também, pronto, precisa de ser assim. Ou você não aguenta pessoas preguiçosas, então ela tem que ser uma pessoa que é trabalhadora. Ou então, você quer que ela cozinhe, ela tem que saber cozinhar muito bem. Agora, esta é a lista que você quer que ela tenha. E agora tem que ter uma outra lista também, que é as coisas que absolutamente não pode ter. Por exemplo, você não aguenta uma pessoa que gasta dinheiro de qualquer jeito, está sempre a gastar. Então, se uma pessoa é assim, você tem que dizer assim, olha, não importa quão boa a pessoa é, mas se esta pessoa é assim, que está sempre a gastar todo o dinheiro e nunca poupa nenhuma coisa, não, está sempre nas dívidas de tudo uma coisa, olha, se está na tua lista dos pontos, olha, se é assim, não casa com ela, então fica com esta lista, não casa com ela, porque apenas vai dar problemas. Então, você tem que fazer listas assim antes de começar a namorar. Porque aí, quando você começa a namorar, já na sua mente tem estes pontos no papel, né? E já pensa assim, logo quando veja que não vai dar, que não vale a pena de adiantar, então para logo. Não fica continuar com o namoro que você já sabe que não vai funcionar. Quando vê que não vai dar, então não vai dar, então para logo. Porque há muita gente e Deus tem o melhor para si. Então não aceita uma segunda, uma pessoa que você diz, pronto, tem uma coisa boa, tem essas coisas más, mas eu vou conseguir. Você aí não vai conseguir e não aceita coisa que você diz, não, eu acho que isso não é melhor para Deus. Às vezes é melhor esperar do que casar muito cedo com a pessoa errada. Também é melhor estar não casada do que estar casada com uma pessoa errada. Há pessoas que estão casadas com a pessoa errada e para eles é melhor não ser casada. Então nós temos que ter esses pontos em mente. Se casarmos com a pessoa errada, a pessoa sempre vai se chatear de nós e nós vamos sempre chatear outra pessoa com todas as coisas como que ele é. Então, antes de casar, olhos bem abertos. Depois de casar, então, aí, olhos fechados. Mas depois nós falamos sobre isso. Se você está aí e você ouviu este tudo, e você diz assim, olha, eu estou a namorar com uma pessoa, mas eu não sei se é a pessoa certa. Ou eu quero me casar, mas eu quero mesmo que Deus me ajude. Porque eu já fiquei a saber que o casamento é um assunto muito importante. Eu preciso da ajuda de Deus. Então eu agora quero orar para si. Para que Deus lhe mostre a você as verdades. Para você ficar a saber qual a pessoa certa, o que é que você tem que fazer na vida. Sabe, há coisas que só Deus lhe vai dizer. Eu não posso pegar na Bíblia e dizer, olha, o João tem que se casar com a Maria. Não está lá na Bíblia. Há coisas que nós temos que falar mesmo com Deus. Então é muito importante que nós recebemos a sabedoria de Deus, revelação de Deus e que nós conhecemos a Deus. Se você nem conhece Deus, então você venha a uma das nossas igrejas. Temos igrejas Maná em toda parte do mundo. Então você liga para o número, veja no internet, para você saber qual é a igreja mais perto. É muito importante que você fique a saber quem Deus é e para você aceitar Jesus em seu coração. Então, se você ainda não é salvo, então você venha a umas igrejas. Você, primeiro de tudo, você precisa ter Jesus no trono no seu coração. Porque aí Deus lhe vai ajudar, Deus lhe vai proteger e Deus lhe vai dar o melhor. Então, e Deus lhe vai ensinar e guiar como escolher a pessoa certa. Então, se você não é salvo ainda e você se precisa de Jesus, você venha a uma das nossas igrejas. Agora, então, eu quero orar por essas pessoas que não estão casadas e você quer se casar, você talvez já está a namorar com alguém, mas você quer saber se é a pessoa certa, você precisa de sabedoria de Deus e revelação de Deus. Então, você fecha os seus olhos e põe a mão no peito e concentre-se em Jesus. Pense que Jesus está lá para lhe ajudar, para lhe dar o melhor. Senhor Jesus, eu oro que tu ponhas dentro dessas pessoas um espírito de sabedoria, um espírito de revelação. Eu peço que tu dás paz a eles, quando eles já estão a namorar com alguém, se eles sabem se é a pessoa certa ou não. Eu peço que quando eles vão à igreja, que tu ainda fala mais com eles, para eles saberem qual é o plano perfeito que tu tens para a vida deles.
E, Senhor Jesus, eu peço que tu dás-lhe um espírito de revelação, para eles estarem abertos para ti, para eles poderem ouvir a tua voz. E também, diabo, tu estás derrotada na vida deles, tu estás derrotada na chamada deles, na vida deles, e tu estás amorada em todos os planos que tu tens para a vida dessas pessoas. Eles estão libertas, eles estão livres, eles vão escolher a pessoa certa e Deus vai abençoar essas pessoas que estão a orar comigo. Então, a paz do Senhor, a alegria de Deus, a sabedoria de Deus, um espírito de revelação, vem agora sobre essas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Olá, muito bem-vindo. Vamos ouvir agora uma lição sobre o que é o casamento. E nesta primeira lição, o que é o casamento, eu vou falar sobre deixar as coisas para trás e começar uma nova vida. Temos que deixar as coisas atrás e começar uma nova vida. Mas aí vai existir, vai ouvir o que é que eu tenho que deixar para trás e o que é esta vida nova que você vai começar depois de casar. Olá, estamos aqui e este estudo eu vou falar um pouquinho sobre o que é o casamento. E a pessoa até pode pensar, mas então, as pessoas não sabem, o casamento é dia de festa e pronto, uma vez casada, para sempre casada. Olha, não é bem assim. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Gênesis 2, 24, que o homem deixará o pai e a sua mãe e apagar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Aqui é o princípio, o início do casamento. Foi então a invenção de Deus, foi a ideia de Deus, o casamento. Então Deus é que sabe como é que é. O que é um casamento? Um casamento não é duas pessoas solteiras se casam e pronto, já está. Isso não é casamento. Isso às vezes as pessoas tentam fazer e em geral isso não funciona. O que é então o casamento? O casamento são duas pessoas que têm duas vidas, né? Cada pessoa tem uma vida e se junta, casa-se e agora, na verdade, eles começam uma vida em comum. É uma vida em comum. Já não são mais duas vidas, agora é uma vida. E às vezes muitos problemas começam aí, porque há pessoas que casam, duas vidas, né? Duas maneiras de viver a vida, e há pessoas que querem continuar a viver como estava a viver antes de casar. Agora, depois de casar, é uma outra vida, é uma coisa diferente. O casamento é uma nova vida que a pessoa tem que construir dia após dia. E dá trabalho a ambas as pessoas e não é assim uma coisa muito natural, muito fácil. Porque é como uma nova vida. É como um bebê que nasce e que tem que aprender tudo. Tem que aprender a comer, a andar, a falar. Depois se engana-se, depois cai. Tem que aprender muita coisa. O casamento é a mesma coisa. É uma nova vida onde duas pessoas começam uma vida em comum. E eles têm que aprender a viver a vida em comum. Então, isto custa tempo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, custa paciência, porque isso não é tudo à primeira. Um bebê também chorou uma vez e amanhã ainda está a chorar, e daqui uma semana ainda chora, e ainda acorda durante a noite toda. Então isso custa tempo, paciência e precisamos muito amor. É por causa disso, quando a pessoa se casa, pronto, começamos com amor, está sempre baseada sobre amor o casamento, então até é Deus que acho que fez isso para facilitar esta nova vida. Porque aí a pessoa começa, há muito amor no princípio do casamento, quando a pessoa começa, é muito lua de mel, é muito mar de rosa, é tudo muito bonito e toda a gente está muito motivada e está cheia de amor, porque ainda não tiveram tempo para fazer muitas falhas e montes de asneiras. Então fica mais fácil para começar. O importante no casamento é assim, que as pessoas começam essa nova vida, né? Como eu já disse, não é só duas pessoas vivem na mesma casa, que apenas diz, olha, agora é casada, agora já pode ter relações sexuais. Isso não é o casamento. Não é duas pessoas que se juntam, mas têm a sua própria vida e apenas vivem na mesma casa. Mas é os dois construir, dia após dia, uma vida em conjunto. É os dois ensinar, educar os filhos. É os dois fazer, construir um futuro. É os dois vidas em comum que vão de mãos dadas para o mesmo alvo, para o mesmo futuro. Não é o marido que vai para lá e a esposa vai para lá. São os dois que se juntam, começam uma nova vida e vão duas numa direção. Agora, como é que é isso? Como é que se faz esta coisa? Porque isso é muito bem falado, mas como é que se faz isso? Se nós vemos lá na Bíblia,
E logo no princípio já está um segredo muito grande. Diz assim em versículo 24 de Gênesis 2. Diz assim: Deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apagar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui está um grande segredo. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Aqui está, deixar. Deixar é deixar. Deixar é deixar mesmo. O que é que quer dizer deixar? Deixar é o deixar geograficamente. Quer dizer, a pessoa depois de casar vai viver numa própria casa. Não vai viver em casa dos pais. Não vai viver na casa dela nem na casa dele. Eles começam uma vida em comum. Então, eles não vão viver em casa dos pais. Não vão viver em casa ao lado dos pais. Não vão viver no mesmo prédio, nem na mesma rua. De preferência até no outro bairro, outra cidade, ou se pode ser mesmo possível, no outro país. Sabe, muitos problemas começam aqui, logo no princípio. Porque as pessoas não deixam os pais. Eles ficam lá em casa. Ou se não fica lá em casa, fica tão pertinho que a mãe está lá todos os dias, que o pai está sempre lá. Ou então os filhos vão sempre em casa. Em vez de fazer comida em casa, a filha leva sempre o marido para a casa do mãe, porque no final a mãe é cozinheira. Então, pronto, temos que aproveitar. Em vez de eles começarem uma vida em comum, eles não começam uma vida em comum. Apenas estão a viver numa casa, na mesma rua, mas todos os dias vão à casa da mãe e estão a viver lá em casa. Eles não estão a decidir o seu futuro. Eles não estão a pensar na sua vida. Eles estão a fazer um jeitinho, pronto, agora já podem ter relações sexuais, pronto, agora já estão casadas, pronto. Mas eles não estão a construir uma vida em comum. E pior disso ainda é esta, que os pais ficam envolvidos no casamento. É lógico. O filho sai da casa e a mãe, que é a cozinheira, né? Logo fica a pensar, a minha nora, ela não sabe fazer comida. Coitadinho, o meu filho, olha, ele está a ficar toda magrinha. E todos os dias, quando eles vêm a casa, né, a mãe diz, filha, estás tão magrinha. E é para a nora, é assim, vem cá, eu vou te dar algumas lições, que até eu faço de comida. Poxa, tu não tens muito jeito de fazer comida, pois não. Olha, tua mãe também nunca te ensinou nada, né? Então, é tudo assim. Meta-se lá na vida de casamento. Então, o que é que tem que fazer? A pessoa tem que começar uma vida nova. Então, em primeiro lugar, tem que mesmo deixar os pais. Porque se fica muito pé, viver muito pé, é quase automaticamente que alguém, um dos pais ou um dos filhos, vai se meter na casa do outro e não fica quebrado. Eles ficam muito juntos, muito ligados. E aí o casamento, na verdade, não tem futuro. Não tem futuro porque está muito ligada. Nunca vai ser uma vida própria. Vai sempre uma vida onde toda a gente se vai meter, onde toda a gente vai falar, onde toda a gente tem alguma coisa para dizer. Então, o primeiro é deixar geograficamente. O segundo lugar é deixar emocionalmente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, quando a mulher quer algum conselho, alguma coisa, ela quer falar algumas coisas, ela não liga sempre para o pai dela. Não liga sempre para o pai. Ou não liga para a mãe para pedir conselhos. Pede ao marido. Eles os dois agora começaram a vida em comum. Eles os dois agora têm que lutar e decidir, eles os dois, como é que eles vão viver a vida. Não vão ligar porque é época de Natal. O que é que vamos fazer com o Natal? O que é que vamos comer? Vocês os dois começam uma nova vida. Vocês os dois é que vão decidir como vão viver. Não fica a pedir conselhos ao pai e à mãe, como que se faz coisas, como que se devia fazer assim, ou há desentendimento dentro do casal e logo ele liga para a mãe, ou ele liga para o pai e pronto, o que é que se faz? E o pai dá conselhos e a mãe diz também, e outra sogra também diz, e a sogra também, e isto é uma coisa onde toda a gente fica envolvida. Sabe, se é assim, ninguém vai crescer. Isto é quase como um bebê que começa a andar e os pais, em vez de deixar a criança andar e de vez em quando cair, porque é lógico, ela ainda não sabe, está a praticar os primeiros passos, vai cair, é lógico. Em vez de deixar, os pais vão sempre apanhar antes de ele cair no chão. Então esta criança pensa que ele nunca vai cair, nunca vai doer nada. Porque sempre se ele está quase a cair, está lá alguém para suportar ele. Está quase a cair, alguém está lá. A mesma coisa com um casamento. Um casamento é uma nova vida. Então os pais têm que deixar os filhos para eles começarem uma vida nova.
mesmo que eles vão cair, vão ter alguns problemas, vai ter um tempo de ajuste, vai ter coisas que eles não sabem fazer e vão fazer decisões erradas e escolhem coisas erradas, em vez de comer uma comida saudável, escolhem de ir todos os dias a McDonald's, por exemplo. Pronto, mas com o tempo vão ver que ficam tão gordos que talvez um dia que vão pensar que talvez é melhor comer uma comida mais saudável. Mas pronto, os pais deixam os filhos fazer decisões deles. Se eles querem comer todos os dias McDonald's, almoço McDonald's, jantar Pizza Hut, então deixe eles fazer isso, porque com o tempo eles vão aprender. Nós temos mesmo deixar os filhos ir. Eles começam uma nova vida e se o filho vem a casa, se a filha vem a casa, vem queixar do marido, os pais não podem ir na conversa. Tem que dizer, olha, agora estás casada com ele, quem manda lá em sua casa, quem manda no seu casamento é o seu marido. E a esposa tem mesmo fazer isso. Ela não pode sempre pedir conselhos ao pai, porque aí ela, na verdade, está a dizer ao marido, olha, tu não és o homem aqui da casa. O homem aqui da casa é o meu pai, porque ele é que sabe, porque ele já tem muitos anos de experiência. Claro! Mas então, na sua vida, no seu casamento, quem manda é o marido. Então a esposa tem que dar ele o tempo de crescer também nesta liderança e para ele poder fazer decisões sem ela sempre correr ao pai, correr à mãe, aos irmãos, pedir todo tipo de conselhos e isso tudo. Então tem que deixar emocionalmente. Outra também tem que deixar financeiramente. Se uma dos dois ou os dois eram muito ricos lá, porque os pais deles são muito ricos, entretanto, eles não fizeram muita coisa de educação e têm um emprego que não ganha muito. Eles têm que aprender como viver com menos dinheiro. Se eles logo no princípio, que o pai já começa a dar algum dinheirinho, porque, coitadinha, minha filha, ela está habituada a ter uma boa vida, está habituada a ter um carro, está habituada para poder comprar toda a roupa que ela quiser, maquilhagem e mudar roupa todos os dias. Ela está habituada, pronto, coitadinha, tem que ajudar ela. Olha, depois de casar, eles os dois estão sozinhos. Eles os dois têm que aprender a viver com as finanças que eles têm. Porque senão o que é que vai acontecer? Se o pai dá sempre dinheiro, então eles vão se habituar. Olha, o teu pai tem um dinheiro, vamos pedir ao teu pai dinheiro, precisa de um novo carro. Olha, liga para o teu pai. Está sempre assim. Ou pedem empréstimo, mas já estão a contar que não vão pagar a volta, nem o pai está a contar com isso. Então eles ficam dependentes dos pais financeiramente. E isso destrói um casamento. Porque quer dizer, se um dia o casal quer fazer alguma coisa contrário à vontade dos pais, os pais vão se meter lá dentro e dizem, não faz isso, senão, olha, já não dou o carro, ou senão ele já não paga a casa, ou senão, olha, não ajuda aqui. Então, o casal fica pronto, é melhor não fazer, senão agora já estamos habituados tantos anos com este dinheiro extra, com este carro extra bonito e esta casa tão bonita que na verdade a minha mãe paga. Então, eles não vão aprender sozinhos. E um dia, os pais vão morrer e depois fica um casal que não sabe viver. Não sabe viver. São criadas num vício de estar dependente dos pais, que o pai dá sempre tudo, e eles não vão aprender. O casal, depois de casar, tem que começar de nada e tem que começar com o que tem. Se ela não gosta que o marido ganhe pouco dinheiro, ela devia ter olhado antes de casar. Depois de casar, é a olho fechada. Já não se olha para as coisas, para os defeitos da pessoa. Ela devia ter olhado antes de casar, porque aí ela sabia que o marido não trabalhava, ou que ele ganhava muito pouco. Ela devia ter feito as contas e ver, será que eu consigo viver com um marido que não ganha dinheiro igual ao meu pai? Se há problemas aí, então ela não olhou bem. Mas depois de casar, fecha o olho e não olha para os defeitos. Já acabou a opção. Agora é viver com o que tem, pegar todas as peças que tem e agora vai-se crescer. E a única pessoa que pode... Nós só podemos ser dependentes de Deus mesmo. Só Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Sabe, também é assim, num casamento, a pessoa nunca supra completamente as necessidades da outra pessoa. Nunca. Há sempre coisas que as pessoas não se vão entender. Se uma vai falar uma coisa e parece que a pessoa nunca chega lá mesmo. Há sempre uma área onde a pessoa diz, pronto, aqui parece que eu estou sozinha. Então, aí é que está Deus. Só Deus supra todas as nossas necessidades. Casamento não é feito para fugir. Não é assim, essa jovem quer fugir da casa, então quer casar porque o marido dela vai suprir todas as necessidades dela.
não vai, porque ele não é Deus. Ele tem defeitos, não é perfeito. E você também não é perfeito, também está com defeitos. Só Deus é perfeito, só Deus supre todas as nossas necessidades. Então, se a pessoa está com muitos problemas, então a primeira coisa, antes de tudo mesmo, é deixar os pais, mas primeiro disso é ir a uma igreja. É pôr Deus em primeiro lugar. É receber Jesus no seu coração. É ir e viver esta vida, este casamento com Deus. Senão, é muito complicado. Agora, quando falamos nesta coisa de deixar os pais, nós também temos de deixar memórias que nós temos. Ou coisas do passado. Nós temos de deixar coisas boas e más no passado. Nós, às vezes, é um casal, mas está sempre a olhar para trás. Ela está sempre a dizer, mas a minha vida, eu vivia tão bem antes, e só está a falar isso. E ele, em vez de dizer, olha, esposa, tu cozinhas tão bem, é diferente do que a minha mãe, mas tu cozinhas tão bem, estou a gostar tanto, está sempre a falar. Mas a minha mãe, ela cozinha tão... Ela é a melhor cozinheira do mundo. Talvez pudesse tirar uma lição ao pé da receita a ela. Está sempre a chatear ela. Quando ela prepara um jantar com todo gosto, todo amor, faz o melhor que ela sabe, e ele está sempre a chatear, porque a mãe dele sabe, a mãe dele faz o melhor, a mãe dele... Ou ela está sempre a dizer, mas o meu pai, nós tínhamos mais dinheiro, vivia melhor. A casa dos meus pais era logo lá da praia, era lindo, via-se a areia, assim o mar, era lindo. A casa dos meus pais, a casa dos meus pais. A pessoa tem que esquecer as coisas bons e más no passado. Com o casamento, começou uma nova vida. As vidas velhas, as vidas solteiras, acabaram, morreram. Então, não olha para trás. Não olha nem para as coisas bons que tinha, nem para coisas más. Não está sempre a dizer, mas eu tive um traumatismo quando eu tinha 15 anos, fiquei muito traumatizada, pronto, tive muito isso. Esquece isso. Começa uma nova vida. Aproveita que já que um casamento é uma nova vida, os dois começam uma nova vida, então começa mesmo de novo tudo. Esquece as coisas para trás, deixa isso para trás e começa uma nova vida com Deus. Essa nova vida como é que é? Esta nova vida é uma nova vida, com novos hábitos, com novas responsabilidades, com novas ideias e maneiras de viver. O passado, esqueça. A pessoa, o casal tem que decidir como é que eles vão viver. Como é que eles quais vão ser os hábitos que eles vão ter. Quais vão ser as responsabilidades, como é que eles vão viver. Como é que eles vão educar os filhos. Eles vão ter filhos. Quantos filhos que eles vão ter? Onde é que eles vão viver? O que é que eles vão comer? A que horas que eles se vão levantar? Quando é o sábado, eles vão onde? Eles vão à casa do pai, porque pronto, é o costume que todos os filhos de casa, todos os sábados vão à casa dos pais? Olha, é uma nova vida. Eles, os dois, têm que decidir se eles querem fazer isso, ou se eles então no sábado querem ir à praia e gastar tempo só eles os dois. Eles, os dois, têm que decidir. E o pior que os pais podem fazer é meter-se lá dentro e dar todo tipo de bom conselho. Esquece os filhos fazer e deixa eles fazer a própria vida. Eles próprios têm que decidir como é que eles vão viver, qual vai ser o futuro deles, como é que eles vão educar os filhos, quantas vezes eles vão à casa dos pais, quantas vezes que eles não vão. Eles, os dois, é que decidem. E os pais não têm que se meter lá dentro. Se os pais se metem lá dentro, então eles muitas vezes é a razão que um casamento falha, que um casamento tem muitos problemas e que em vez de ajudar, eles estão a destruir. Então, em vez de ajudar a Deus, estão a ajudar o diabo. Então, o melhor que os pais podem fazer, deixa os filhos casar e deixa eles ir. Deixa eles ir. E os filhos têm que tomar essa responsabilidade. Agora, eles queriam tanto casar. Então agora estão casados. Estão casados. Esquece os pais. O marido está casado com a esposa com o marido. Não vem logo a família toda lá dentro, se meter lá dentro. Você só se casou com a sua esposa. Você só se casou com o seu marido. Então não ponha todas as suas amigas lá dentro, todos o pai, as sogras, as irmãs, todas, é apenas vocês os dois. E vocês têm que decidir sozinhos como vão viver a vida juntos. E principalmente, logo quando estão casadas, é muito principal que a pessoa comece a pôr regras. Que já diz assim, olha, nós não vamos todos os domingos à casa dos seus pais. Pronto. Porque aí os pais já se habituam. Agora, se você só decide fazer isso depois de 5 anos,
às vezes fica muito complicada, porque todo mundo está habituado. Então pensar, mas que é isso? Então, agora já não vem, o que é que fez errada? Mas quem é que pôs isso na cabeça? Quando a pessoa faz isso logo no princípio, é sempre o melhor fazer isso logo no princípio. Diz, olha, nós estamos casadas, esta é a nossa vida, nós é que decidimos como vamos viver e nós escolhemos fazer isto. Ponto final. Aí os pais talvez dão um gritozinho e tal, de desespero, e o meu filho está a ficar magrinha, ou a minha filha está a ficar feia, ela não tem dinheiro para comprar coisas, ela tem que andar no autocarro, imagina, não tem tempo, não tem dinheiro para o carro. Deixa eles viver, eles é que escolhem a vida que eles querem viver. Eles têm que aprender a viver sozinha e tomar as responsabilidades. Casamento não é só duas pessoas que se juntam, casamento são duas pessoas que ficam com novas responsabilidades. Eles têm que aprender a tomar essas responsabilidades e ser responsáveis e aprender. Quando eles fazem uma coisa errada, eles vão colher errada. Se eles fazem uma coisa boa, eles vão colher uma coisa boa. Eles têm que ficar responsáveis pelo tudo que eles fazem. Isto é crescer. E a ideia de um casamento é que um casal cresce no casamento. Um casamento tem que crescer. No dia do casamento, da festa, é apenas um bebê que nasce. Mas com o tempo, um casamento tem que ficar adulto, tem que começar a crescer e a amadurecer para ficar uma vida como deve ser. Esta é a ideia de casamento. Então, esta é a ideia de Deus e que funciona. Só que temos de fazer o que Deus disse. Então, eu digo só mais uma vez assim, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, apagar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Duas pessoas, deixem os pais e sogras, pais dos dois lados, e começa uma vida em comum. Se você está aí e você ouviu essa lição, e você é casada, é um casal, e que está não muito feliz, você ouviu esse estudo, e você até está a ver, olha, há falhas que fizemos, coisas que fizemos erradas, pontos, coisas que nós não sabíamos. Mas há tempo para mudar, sabe? Deus é bom. Deus tem o melhor para você. E com Deus as coisas são possíveis. Deus tem um milagre para si. Se você está muito aflita e você não tem Deus ainda no seu coração, você venha a uma das nossas igrejas. Veja lá o número de telefone, liga para lá, manda um e-mail, faz alguma coisa, mas você não pode ficar sem Deus. Você tem que ir a uma das nossas igrejas, você tem que receber Jesus no seu coração. Porque só com Jesus no nosso coração, nós conseguimos viver uma vida como devíamos viver. E conseguimos ser protegidos por Deus, porque aí Deus nos protege, Deus está conosco, aí Deus nos vai ensinar, vai nos ajudar, porque não é muito fácil viver um casamento, porque nós estamos num mundo onde há coisas más que acontecem, e nós vemos muita coisa má na televisão, nas novelas, essa coisa toda, há muita coisa má que acontece, e parece quase impossível que um casamento pode funcionar. Mas pode funcionar. Mas, em primeiro lugar, você tem que ir a uma igreja, tem que ter Jesus em seu coração. Então, se você não tem ainda, então você liga para esses números, venha a uma igreja para receber Jesus em seu coração. Para as pessoas que estão casadas e você já tem Jesus em seu coração, você já aceitou Jesus, você talvez disse, poxa, eu fiz coisas erradas, coisas que ele tem que corrigir, mas nem sei bem como ou onde começar. Olha, saiba que Deus lhe vai ajudar. Deus lhe vai ajudar, Deus vai endireitar as coisas e Deus lhe vai dar sabedoria. E vocês vão conseguir. Então, eu quero que você ponha a mão no peito e eu vou orar para vocês. Senhor Jesus, eu trago essas pessoas diante do teu trono. Eu agradeço para essas pessoas. Tu tens o melhor para eles. Tu tens o melhor para eles, o melhor plano para eles. E o casamento deles vai funcionar. Tudo que eles querem, tu vais pôr isto a funcionar. E, Senhor, eu peço que Tu dás um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, para eles saber o que é que eles têm que fazer, o que é que eles têm que fazer, o que é que eles não têm que fazer, que eles fazem as coisas a tempo certo, que Tu lhe dás sabedoria, como é que eles têm que tratar com os pais, como é que eles têm que tratar com os sogras, onde é que eles têm que viver, como é que eles podem começar esta vida nova. Eu peço que Tu dás sabedoria a eles, para eles fazerem a coisa ao tempo certo, de maneira certa. Que eles não façam a coisa muito rápida, muito de repente, mas que Tu dás sabedoria para eles fazerem a coisa certa. Eu peço que Tu guias eles e que Tu, passo a passo, ensinas eles cada vez mais a mais como é que eles podem vencer no seu casamento.
E também o diabo, ele vem contra ti em nome de Jesus. Ele liberta todos esses casamentos. Esses casamentos todos são libertos de todas as tuas amarras e tudo que tu fizeste contra eles não vai funcionar. Essas pessoas vão ter um sucesso, têm sucesso, são um sucesso, vão ter no seu casamento paz, vão ter no seu casamento alegria, unidade, no nome de Jesus Cristo. Amém. E ele declara que as bênçãos de Deus caia sobre eles no nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, muito bem-vindo a mais uma lição e essa é a segunda lição sobre antes de casar. E nessa lição eu falo sobre os sentimentos, o amor, como ter esses olhos abertos, aonde é que se olha, onde se não olha e também que plano que você tem que ter para o seu futuro, que nós temos que imaginar o nosso futuro, que é um futuro bom. Então, vamos lá ver. Olá, cá estamos nós outra vez e esta é a segunda lição de um estudo que é antes de casar. E isto é muito importante porque muita gente casa e não tiver a olhar muito bem. Se eu quero dizer este estudo numa frase, eu digo assim: antes de casar, olho bem aberto. Depois de casar, olho bem fechado. Porque antes de casar, normalmente a pessoa faz o contrário. Normalmente as pessoas fazem assim. Antes de casar, eles têm os olhos fechados. Está tudo uma mar de rosa, está a andar nas nuvens. E depois de casar, aí as pessoas parece que chegam na realidade, depois da lua de mel, chegam na realidade e de repente estão a ver com quem que eles estão casados. Mas como é que era possível que eles se casaram com esta pessoa? Mas porquê? A pessoa não mudou. Eles eram assim antes de casar. Então, se você está aí, você não é casado, é muito importante que você tenha o olho aberto e vê bem com quem que você vai casar. Porque em geral é assim. Depois de casar, a pessoa não muda. Em geral, mesmo essas pessoas dizem assim: mas depois de casar eu vou mudar. Depois de casar eu vou parar de fumar. Depois de casar eu vou à igreja. Depois de casar, muitas promessas, mas são com as tais promessas que a pessoa faz para o ano novo, né? Quando chega o ano novo, olha, fica para trás. Em geral até é pior. Em geral é assim, depois de casar, as pessoas até ficam mais relaxadas, porque já estão casados, e até ficam mais normais. Porque antes de casar, ainda tem um alvo. Eles querem casar com você. Você é o alvo. Mas depois de casar, já estão à vontade. Já casaram, já não têm mais nada a perder, então estão à vontade. Então é difícil ver como que a pessoa consegue ver como a pessoa é na verdade, né? Porque este rapaz, você gosta muito dele, mas ele também gosta muito de si. Então ele apresenta melhor. Mas como é que se vê como a pessoa é na verdade? Sabe uma maneira muito fácil de ver, ou muito fácil, às vezes não é fácil, mas uma maneira para saber: olha para a família dele. Olha para a família dela. Veja como ele trata as suas irmãs. Será que ele está sempre a gritar com as irmãs? Será que está sempre assim e pronto, não tem respeito nenhum para as irmãs? E você talvez disse: não, mas ele é assim com as irmãs e elas também são algumas chatas. Mas comigo ele é tudo doce, pronto, é maravilhoso, o meu namorado é o máximo. Ele, pronto, é tão bom, tão amável, todos os dias é um milagre de Deus. Só que é assim, você ainda é o alvo. Depois de casar, você já não é mais o alvo. Ele já ganhou você. E o que é que vai acontecer? Depois de casar, ele vai ficar normal. Ela vai ficar normal. Então vai começar a tratar você como que ele agora está a tratar as suas irmãs. Por que ele está a tratar as irmãs assim? Porque ele não tem nada a perder. Irmã é irmã. A pessoa não perde uma irmã. Então é muito fácil de ver como a pessoa é, na verdade, assim normal, em circunstâncias normais, como que ele é quando vê como que ele trata as outras pessoas, as pessoas da família dele. Porque lá em casa ele está à vontade. Lá em casa ele não tem nada a perder. Lá em casa ele não tem alvo. Ele nasceu na família, a família é a família, então está à vontade. Agora, ele quer ganhar você. Ele quer trazer você dentro da sua família. Então, veja como é que ele trata as irmãs, como é que ele é em casa. Por que é que isto é tão importante? Nós temos de pensar assim, antes de casar é muito importante ver essas coisas como a pessoa é. Porque casamento é um assunto muito sério. Casamento foi a ideia de Deus. Em Gênesis 2, na Bíblia, em versículo 24, nós lemos assim:
Deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apagar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Mais adiante também diz assim, o que Deus junta, não separa o homem. O plano perfeito de Deus é, quando as pessoas se casam, que ele se casa uma vez para sempre. Não é o plano de Deus que as pessoas depois se separam, há divórcios ou coisas assim. Isso não é o plano perfeito de Deus. Claro, essas coisas acontecem, mas quando a pessoa não é casada ainda, está antes de casar, está a namorar, você tem que ter em mente isso. O casamento é para a vida toda. Então, a pessoa, pensando assim, não está a pensar muito leve acerca do namoro. Porque o que vemos muitas vezes na televisão, nas revistas, em filmes, é assim, esta coisa de namoro, pronto, hoje se namora, casa-se, se não dá, depois um ano, pronto, separa, e depois é outra pessoa. Há pessoas que se casam 5, 6, 7 vezes. Então, quer dizer, essas pessoas nunca deram muita importância ao que é o casamento. Quer dizer, eles casaram-se de qualquer jeito, parece que eles nem olharam, tinham completamente os olhos bem, mesmo fechados, completamente fechados. Então, quando a pessoa vê, quando a pessoa sabe que é o plano de Deus, que o casamento é para sempre, então a pessoa também tem mais cuidado com quem que está a namorar e com quem que vai casar. Então, antes de namorar, nós temos que pensar assim, o casamento é para a vida toda. O que na verdade é o casamento? O casamento são duas vidas, duas pessoas que têm duas vidas separadas e que começam uma vida em comum. Isto que dá assim, né? Está aqui em Gênesis. Deixará o pai e a mãe, apagar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. Agora já não tem mais duas pessoas, agora há uma pessoa, é uma vida. É uma nova vida. Com o casamento não é uma festa que é no dia de casamento e pronto, já está casada e pronto. Não é nada. Casamento antes é uma vida. No dia de casamento começa uma nova vida. Uma nova vida começa a crescer dia após dia. Então também não é uma coisa que acontece automaticamente. É uma coisa que a pessoa tem que construir dia após dia. Então é muito importante. Agora, há pessoas que dizem assim, mas isto é amor, é sentimentos, a pessoa não pode influenciar isto. Isso acontece. Um dia ou outro você encontra tal pessoa e o coração começa a bater mais rápido e pronto, há esta atração e a pessoa não pode fazer nada. Olha, pode fazer assim. Amor e sentimentos não estão em nosso controle. Nós controlamos os nossos sentimentos. Não podemos dizer, olha, pronto, este amor vem sobre mim, estes sentimentos vêm sobre mim, eu não posso fazer nada. Você pode sim. Quem no final manda na sua cabeça? É você ou é um sentimento qualquer? Sabe como que é muito fácil para ver? Imagina uma moça. Fica apaixonada por este rapaz. Está lá todas as emoções e sentimentos, está lá tudo. Entretanto, ela fica de repente a saber que ele é gay. Olha, o que é que ela faz agora? Muito rapidamente, só com este comentário, o amor fica logo, esfria-se muito rapidamente. Então, sentimentos, nós podemos controlar. Sabe que não se faz isso? Na Bíblia diz assim uma coisa, em Filipenses 4:8, diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isto é um versículo que as pessoas fazem quando estão apaixonados. Quando estão apaixonados, eles só pensam em tudo de bom. Só pensa que é tudo bom, ela é tão bonita, ela é tão linda, ela fala tão bem, ela tem esse jeito e só pensa nas coisas boas. Quando a pessoa só pensa nas coisas boas, então os sentimentos cegam. Agora, se a pessoa está a ver, olha, está aqui este rapaz, gosto muito dele, parece a pessoa ideal, só que ele não é salvo. Uma outra caso, né, que às vezes hoje em dia tem que se dizer cada coisa, ele é casado. O que é que se faz? Então, pode-se fazer o mesmo versículo, só ao contrário. Em vez de pensar, porque a pessoa está tudo influenciada por sentimentos e esta coisa toda, em vez de você pensar nas coisas boas, você concentra-se só a pensar nas coisas negativas. Você diz, ele é casado, e olha como é que ele anda, no final, e esse jeito de vestido, ele não tem jeito nenhum, mal vestido todos os dias, ele a falar, essa risada não aguenta ouvir nem isso.
Então você concentra-se nas coisas más. Se você se concentra nas coisas más, toda a crítica possível que você pode imaginar, né? Você abre bem o olho e veja tudo de mal que ele tem, mesmo se é uma coisa pequenina, você faz de uma coisa pequenina um elefante e concentra-se nisso. Se você faz isso, vai ver que esse sentimento vai baixar. Você já não está a achar graça nenhuma dele. Então, sentimentos nós controlamos. Nós estamos em controle dos nossos sentimentos. Então, esta coisa assim, que a pessoa diz, amor acontece, a pessoa não pode fazer nada, a pessoa pode, sim senhora. Sentimentos às vezes vêm, mas a pessoa decide o que é que ele faz com esses sentimentos. O que é que faz com os sentimentos? A pessoa tem a opção. Tem a opção e tem que ver, logo quando vem um sentimento assim, a pessoa tem que decidir. Mas o que é que eu quero da minha vida? Será que eu quero, daqui a 10 anos, estar casada com uma pessoa que não é salvo? Será que eu quero estar casada com esta moça que ela não sabe fazer mais nada do que gastar dinheiro o dia todo, todos os dias vai ao shopping, todos os dias compra tudo e mais uma coisa? Se você pensa assim, olha, 10 anos e ela assim, vai-me gastar o dinheiro todo, olha, o sentimento vai baixar, né? Agora é assim, nós não podemos dizer assim, olha, nós fazemos uma nossa lista, o que é que tudo que nós quisemos, tudo, todas as coisas boas e pomos lá 100 pontos e pronto, vamos encontrar a pessoa perfeita. Ninguém é perfeita. Se você tem uma lista de 100 pontos, você não vai se casar, muito provavelmente, porque ninguém é perfeito. Nem você é perfeito, pensa bem. Você também não é perfeito. Você também tem que pensar, por que é que a outra pessoa queria casar comigo? O que é que você está a mostrar? O que é que está a apresentar? Então, ninguém é perfeito. A questão deste estudo é o seguinte, você tem que ter o olho aberto e ver como a pessoa é. Ao máximo, né? Nunca é possível conhecer a pessoa por completo, mas ao máximo pode ficar a saber bastante coisa. Então, você vê defeitos. Então, você tem que decidir, será que eu consigo viver com este defeito? Se esta pessoa não muda, e muito provável não muda, em geral é assim, as pessoas não mudam depois de casar. O casamento é apenas uma festa. E é uma vida em conjunto e as coisas não acontecem automaticamente. E às vezes ele não quer. Ou ela não quer mudar. Porque ela é assim. Então, se ela tem um defeito, você pensa assim. Ela tem todas essas coisas boas. Só que tem esse defeito. Ou esses defeitos. Tem uma listazinha e tal. Será que eu consigo viver com ela assim? Não estou a dizer 1 ano. Estou a dizer 5 anos, 10 anos, 15, 20, 25, 30, 40, 50... Você consegue viver com esta pessoa, mesmo se ela não muda? Então, pode continuar com o namoro, pode pensar em casamento. Se você diz, o quê? Tanto tempo com esta pessoa, com este defeito, nem pensar. Então, você já se definiu. Você já sabe que não vai vencer este obstáculo. Então, o melhor que você pode fazer é quebrar logo. O que às vezes acontece em namoros é que a pessoa fica tanto tempo a namorar porque está com esta coisa, pronto, eu gosto dele, é muito amigo, mas na verdade ele já sabe que não vai dar. Porque tem essas coisas negativas que agora na época de namoro, pronto, aguenta-se. Mas depois de estar casado, não vai se aguentar. Então a pessoa tem que ver isso e tem que decidir. Quando ele vê, não vai funcionar, então não vai funcionar, então para o namoro logo. O que é que podemos ver mais? Como ter os olhos abertos. Podemos ver assim. Como é a influência da mãe sobre ela? Ela está sempre a ligar para a mãe. Ou está sempre a andar com a irmã. Todos os dias, vocês querem a algum lado, está lá sempre a irmã. Qualquer coisa liga para a irmã para cá, para lá. Ou ele então está sempre a ligar para o pai, quer sempre os amigos, só quer saber dos amigos. Olha, depois de casar, vai ser assim. Você vai aguentar isso? Você vai se casar só com a sua esposa? Ou vai casar com ela, com a mãe dela, com todas as irmãs dela? E ela tem montes, ela tem algumas 8, 10 irmãs. Você vai conseguir viver assim? Se você diz, olha, não me importa, gosto de ter muita mulher lá em casa, a mandar, pronto. Se você diz, nem pensar, então você não se casa. Porque você, na verdade, está a ver que a sua namorada tem um ponto fraco aí. Ela está muito ligada à mãe, está muito ligada à família. Então vai ser muito difícil para ela desligar-se. Mesmo se ela tem assim boa vontade, vai ser muito difícil, porque ela tem esse ponto fraco. Então você tem que ter atento a essas coisas. Você quer saber, será que ele vai à igreja? Será que ela vai à igreja? Ou será que ela só vai quando você vai? E se você não pode porque tem que trabalhar, ela também não vai.
Então, mas ela está lá na igreja por causa de Deus, por causa de si, ou como é que é? Ou será que depois de casar também ela vai ficar sempre em casa e você vai sozinha? Temos que ver todos esses pontos. Como a pessoa vê, a pessoa tem que ter muito, até tem que ser um pouquinho frio. Antes de começar a namorar, tem que pensar muita lógica, fazer assim umas listas. O que é que quer, o que é que não quer. E a pessoa tem que pensar nessas coisas, porque a pessoa pode ver muitas coisas assim. Será que a pessoa é entrega? Ou será que ele sempre promete tudo e ele nunca faz uma coisa? Essas coisas às vezes é fácil de ver, mesmo no namoro. Será que ele é muito pontual? Você disse para ele estar lá às 8 e ele só aparece às 9h30 e está na boa? Depois de casar, a mesma coisa. Se você não se importa, porque você ainda estava mais atrasada, pronto, então tudo bem. Se você é muito pontual, talvez você não consiga viver com isso. Ou será que é uma pessoa assim muito preguiçoso? E você tem assim, está sempre a correr, quer sempre fazer muita coisa e a sua namorada, pronto, gosta muito de ficar em casa, fazer nada, leva tudo nas calmas, essa coisa toda. Se ela é assim, vai ficar, se é complicada. Às vezes dizemos assim, né? Os opposites, como se diz, os contrários se atraem. Isto é verdade, se atraia. Mas às vezes também é um chatice para viver com uma pessoa que é completamente ao contrário. Então, atraia-se, mas veja bem. São esses pontos ao contrário que atraem vocês. Mas você consegue viver com esses pontos? Você está sempre a correr, ela está sempre a parada. Você gosta muito de esporte, ela só gosta de ler um livro. Coisinhas assim que a pessoa diz, isso não tem importância. Se ela gosta muito de ler, você gosta muito de ir ao futebol, ela provavelmente vai pensar que você é um fanático. Está sempre nos esportes. Agora, se os dois gostam de esporte, ela não vai pensar que você é um fanático, porque ela também gosta de esporte de tanto como você. Então, se a pessoa tem os mesmos, muita coisa igual, que gosta de fazer as coisas iguais, ela também gosta de correr, os dois gostam de correr, então fica muito mais fácil. Ou, por exemplo, a maneira de falar. Será que ela quer sempre ter conversas muito profundas, falar muito profundo? E ele não é muito a falar. Pronto, não quer muita profundidade. Fala coisinhas e pronto, mas já está feito. Então, se ele quer casar com esta moça, vai dar problema. Porque ela todos os dias vai querer ter conversas muito profundas e ela não quer. Então, isso para uma semana, pronto, a pessoa aguenta. Mas para 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, você vai aguentar isso? E ela vai aguentar isso? Ela vai aguentar casar com uma pessoa que não fala? Agora, se os dois não falam muito, então não tem problema. Ou se os dois falam muito, os dois gostam de ter muito essas conversas com profundos sobre tudo e mais uma coisa, então pronto, isso apenas vai juntar no casamento. Então essas coisas que a pessoa tem que ser muito diferente para se atrair, se casar, não é bem verdade. Atrai-se assim, mas se é muita coisa ao contrário, também não vai funcionar. Então, nós temos que ter os olhos abertos e temos que ver assim, será se esta pessoa não muda? E muito provável ele não vai mudar. Será que eu consigo viver com os defeitos dele? Se ele tem uma namorada atrás da outra, o que é que ele quer de si? Mais uma namorada, você é mais de lista. Ele talvez tenha uma lista para cumprir, tem lá 100 para fazer 100 namoros e você é número 51, pronto. Você olha, e com uma moça não pode ser muito fácil também, porque o rapaz tem que conquistar ela não pode ser muito fácil. Porque também há rapazes que, pronto, quer tanto ter uma namorada que, pronto, que lance lá para ver se ela aceita, e se ela não aceita, ele logo vai para outra. Quer dizer, ele não quer ela, ele quer uma namorada qualquer. Então, você seja muito... um pouquinho chata, isto que eu dizia, seja um pouquinho chata, não aceita qualquer e tudo, porque você é muito importante. Você é um filho de Deus e Deus tem o melhor para você. Então, você não aceita qualquer coisa, porque Deus tem o melhor para você. Você não diz, eu não sou ninguém, eu pronto, sou o pior para mim. Não é verdade. Deus ama você, Deus mandou o seu filho para você e Deus tem o melhor para você no casamento. O casar, as pessoas se casarem, é para as duas pessoas ficarem mais felizes. É para as pessoas ficarem mais perto de Deus, é para as pessoas terem uma nova vida em conjunto que é mais feliz do que antes de casar. Então, por que é que se casaram? Se eles se casarem e apenas fica mais infelizes, então alguma coisa não está certa. Então a pessoa tem que ter os olhos abertos, tem que ver bem o que é que quer na vida e quais são os defeitos que as pessoas têm, quais as coisas boas que ele tem. A pessoa até pode fazer uma lista, né? Pode fazer uma lista. Uma coisa que é a lista que ele tem que ter mesmo.
Por exemplo, se você é uma fanática do esporte, ele tem que ser uma fanática do esporte também. Ou então, você quer ser um homem de negócios, ela também, pronto, precisa de ser assim. Ou você não aguenta pessoas preguiçosas, então ela tem que ser uma pessoa que é trabalhadora. Ou então, você quer que ela cozinhe, ela tem que saber cozinhar muito bem. Agora, essa é a lista que você quer que ela tenha. E agora tem que ter uma outra lista também, que é as coisas que absolutamente não pode ter. Por exemplo, você não aguenta uma pessoa que gasta dinheiro de qualquer jeito, está sempre a gastar. Então, se uma pessoa é assim, você tem que dizer assim, olha, não importa quão boa a pessoa é, mas se esta pessoa é assim, que está sempre a gastar todo o dinheiro e nunca poupa nenhuma coisa, não, está sempre nas dívidas de tudo uma coisa, olha, se está na tua lista dos pontos, olha, se é assim, não casa com ela, então fica com esta lista, não casa com ela, porque apenas vai dar problemas. Então, você tem que fazer listas assim antes de começar a namorar. Porque aí, quando você começa a namorar, já na sua mente tem estes pontos no papel, né? E já pensa assim, logo quando veja que não vai dar, que não vale a pena de adiantar, então para logo. Não fica continuar com o namoro que você já sabe que não vai funcionar. Quando vê que não vai dar, então não vai dar, então para logo. Porque há muita gente e Deus tem o melhor para si. Então não aceita uma segunda, uma pessoa que você diz, pronto, tem uma coisa boa, tem essas coisas más, mas eu vou conseguir. Você aí não vai conseguir e não aceita coisa que você diz, não, eu acho que isso não é melhor para Deus. Às vezes é melhor esperar do que casar muito cedo com a pessoa errada. Também é melhor estar não casada do que estar casada com uma pessoa errada. Há pessoas que estão casadas com a pessoa errada e para eles é melhor não ser casada. Então nós temos que ter esses pontos em mente. Se casamos com a pessoa errada, a pessoa sempre vai se chatear de nós e nós vamos sempre chatear a outra pessoa com todas as coisas como que ele é. Então, antes de casar, olhos bem abertos. Depois de casar, então, aí, a olhos fechados. Mas depois nós falamos sobre isso. Se você está aí e você ouviu este tudo, e você diz assim, olha, eu estou a namorar com uma pessoa, mas eu não sei se a pessoa é certa. Ou eu quero me casar, mas eu quero mesmo que Deus me ajude. Porque eu já fiquei a saber que o casamento é um assunto muito importante. Eu preciso da ajuda de Deus. Então eu agora quero orar para si. Para que Deus lhe mostre a você as verdades. Para você ficar a saber qual a pessoa certa, o que é que você tem que fazer na vida. Sabe, há coisas que só Deus lhe vai dizer. Eu não posso pegar na Bíblia e dizer, olha, o João tem que se casar com a Maria. Não está lá na Bíblia. Há coisas que nós temos que falar mesmo com Deus. Então é muito importante que nós recebemos a sabedoria de Deus, revelação de Deus e que nós conhecemos a Deus. Se você nem conhece Deus, então você venha a uma das nossas igrejas. Temos igrejas Maná em toda parte do mundo. Então você liga para o número, veja no internet, para você saber qual é a igreja mais perto. É muito importante que você fique a saber quem Deus é e para você aceitar Jesus em seu coração. Então, se você ainda não é salvo, então você venha a umas igrejas. Você, primeiro de tudo, você precisa ter Jesus no trono no seu coração. Porque aí Deus lhe vai ajudar, Deus lhe vai proteger e Deus lhe vai dar o melhor. Então, e Deus lhe vai ensinar e guiar como escolher a pessoa certa. Então, se você não é salvo ainda e você se precisa de Jesus, você venha a uma das nossas igrejas. Agora, então, eu quero orar por essas pessoas que não estão casadas e você quer se casar, você talvez já está a namorar com alguém, mas você quer saber se é a pessoa certa, você precisa de sabedoria de Deus e revelação de Deus. Então, você fecha os seus olhos e põe a mão no peito e concentre-se em Jesus. Pense que Jesus está lá para lhe ajudar, para lhe dar o melhor. Senhor Jesus, eu oro que tu ponhas dentro dessas pessoas um espírito de sabedoria, um espírito de revelação. Eu peço que tu dás paz a eles. Quando eles já estão a namorar com alguém, se eles sabem se é a pessoa certa ou não. Eu peço que quando eles vão à igreja, que tu ainda fala mais com eles, para eles saberem qual é o plano perfeito que tu tens para a vida deles.
E, Senhor Jesus, eu peço que tu dás-lhe um espírito de revelação, para eles estarem abertos para ti, para eles poderem ouvir a tua voz. E também, diabo, tu estás derrotado na vida deles, tu estás derrotado na chamada deles, na vida deles, e tu estás amarrada em todos os planos que tu tens para a vida dessas pessoas. Eles estão libertas, eles estão livres, e eles vão escolher a pessoa certa, e Deus vai abençoar essas pessoas que estão a orar comigo. Então, a paz do Senhor, a alegria de Deus, a sabedoria de Deus, um espírito de revelação, vem agora sobre essas pessoas, no nome de Jesus. Amém.